E se a pessoa mais perigosa que você já conheceu fosse também aquela que mais te protege? Um homem treinado para matar, mas que não consegue resistir a apenas uma mulher. Um assassino que nunca teve medo de nada, mas que agora se vê diante do único risco real: se apaixonar. Hoje você vai conhecer uma história intensa, repleta de perigo, desejo e um amor que nunca deveria ter acontecido. Se você ama histórias cheias de tensão, romance proibido e adrenalina, já deixa o like e comenta. Você arriscaria tudo por um amor perigoso? A cidade nunca dormia. As luzes piscavam freneticamente, os carros rugiam nas avenidas, e as sombras dançavam nas esquinas como predadores silenciosos. No alto de um prédio luxuoso, com uma vista privilegiada da cidade, Nicolas Morial ajustou a mira de seu rifle. Sua respiração era fria e calculada, como sempre. Ele era um assassino de aluguel, o melhor entre os melhores, e jamais errava um alvo. Mas naquela noite, algo estava diferente. O dossiê que receberá indicava que sua vítima era uma mulher chamada Eva Mendes. 24 anos, estudante de literatura, dona de um olhar ingênuo e uma vida que, segundo seus contratantes, não deveria mais existir. A informação incomodava Nicolas mais do que ele gostaria de admitir. Ele já eliminara muita gente: corruptos, traidores, executivos que sabiam demais. Mas nunca uma mulher jovem e aparentemente inocente. Seus dedos roçaram o gatilho, e ele ajustou a mira. Ela estava na varanda do apartamento, segurando uma xícara de chá, vestida em um robe de seda branco. A brisa noturna balançava seus cabelos castanhos, e, por um momento, Nicolas se pegou hesitando. Ela não parecia uma criminosa. Ele estreitou os olhos e analisou novamente os documentos. A acusação contra ela era vaga. Segundo seu contratante, ela sabia demais e era um risco para a organização. Palavras soltas que não significavam nada para um atirador. Mas por que alguém tão poderoso queria essa garota morta? Um lampejo de incerteza tomou conta dele, algo que nunca acontecia. Ele não hesitava. Ele matava. Nicolas sentiu o dedo pressionar levemente o gatilho, mas então, Eva virou o rosto em sua direção, como se sentisse algo. Seus olhos encontraram os dele. Foi apenas um instante, uma fração de segundo impossível. Ele sabia que era impossível ela vê-lo do outro lado da cidade, e ainda assim, ele sentiu algo diferente. Ele não poderia matá-la. Nicolas se afastou da mira e respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Isso nunca aconteceu antes. Ele já tirara muitas vidas sem remorso, mas algo em Eva o fazia questionar tudo. Droga. Isso não era bom. Ele pegou o telefone e discou um número já decorado. Quando a voz do outro lado atendeu, ele foi direto ao ponto. O trabalho está cancelado. Silêncio. Então, a resposta veio, fria como gelo. Você sabe que isso não funciona assim, Morial. Se não cumprir o serviço, alguém mais o fará. E dessa vez, você pode ser o alvo. A ameaça. Nicolas já esperava. Mas ele não era o tipo de homem que recuava facilmente. Fique sabendo que estou lidando com isso à minha maneira. Eva Mendes não morre hoje. Ele desligou antes de ouvir qualquer resposta. Sabia que aquilo o colocava na mira dos poderosos. Mas ele não se importava. Se queriam matá-la, teriam que passar por ele primeiro. O primeiro contato. Horas depois, Eva caminhava pela calçada pouco movimentada perto de sua faculdade. O vento frio bagunçava seus cabelos, e a sensação de ser observada ainda a incomodava. Desde a noite anterior, ela sentia como se algo estivesse errado, mas não sabia explicar o que. Foi quando sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Alguém a seguia. Ela apertou o passo, seu coração martelando. O instinto gritava para ela correr, mas algo dentro dela dizia para manter a calma. Quando virou a esquina, um homem alto e vestido de preto bloqueou seu caminho. Ele era intimidador. Cabelos escuros, olhos acinzentados como aço, uma presença esmagadora. Ele parecia perigoso. Eva recuou,
mas Nicholas ergueu a mão de leve, num gesto para que ela não gritasse. Não tenha medo, sua voz era grave, controlada. Letal. Eu vim ajudar você. Ela piscou, confusa. Me ajudar? Eu nem te conheço. Ele deu um passo à frente, e ela sentiu o cheiro amadeirado de seu perfume misturado com o frio da noite. Você está em perigo, Eva. Pessoas querem te matar. Eu sou o único que pode impedir isso. O sangue dela gelou. O quê? Confie em mim. Eu deveria ter te matado esta noite. Mas escolhi não fazer isso. Agora, os mesmos homens que me contrataram vão tentar outra abordagem. E, acredite, você não quer estar sozinha quando isso acontecer. Eva sentiu um nó se formar na garganta. Aquele homem era um assassino? Por que ele a estava ajudando? Por que não a matou quando teve a chance? Seus instintos gritavam para fugir. Mas algo em seu olhar, algo escuro, algo quebrado, a fez hesitar. Ele não parecia apenas perigoso. Parecia um homem em guerra consigo mesmo. Se quiser viver, venha comigo. Agora. A escolha era dela. Mas, no fundo, Eva já sabia. Aquele era o tipo de homem que ninguém desobedecia. Fuga no meio da noite. Eva não entendeu como sua vida virou um caos tão rápido. Um dia estava estudando na biblioteca da faculdade. No outro, corria pelos becos escuros da cidade ao lado de um homem que, segundo suas próprias palavras, deveria tê-la matado. Entre no carro. Agora. A ordem de Nicholas era firme, sem margem para discussão. Eva hesitou por um segundo, mas então ouviu tiros. O som seco ecoou pelos prédios, e seu coração disparou. O medo congelou suas pernas por um instante, mas Nicholas a puxou pelo pulso e praticamente a jogou dentro do veículo. Abaixe a cabeça. Ele ordenou, e no instante seguinte, o carro arrancou com violência. As luzes da cidade passaram como vultos pelo vidro enquanto Nicholas dirigia a toda velocidade, manobrando pelas ruas estreitas com uma destreza absurda. Era óbvio que ele já tinha feito isso antes. Eva tentava processar tudo. Quem queria matá-la? Por quê? E, mais importante, por que Nicholas Morial, um assassino profissional, estava protegendo-a? Ela olhou para ele. O maxilar travado, os músculos dos braços tensos, a expressão impassível. Ele era perigoso. Isso era inegável. Mas ele também era fascinante. A respiração dela estava pesada. O peito subia e descia com o pânico da situação, e foi nesse momento que Nicholas desviou o olhar por um instante e encontrou os olhos dela. Algo se passou entre eles. Algo primitivo. Algo que nenhum dos dois estava pronto para encarar. Você está segura comigo, Eva? Eu juro. Sua voz era baixa, intensa. E, pela primeira vez naquela noite, ela quis acreditar nele. Mas será que poderia confiar em um homem que já foi pago para matá-la? Eva sabia que aquela era só a primeira noite de uma história que mudaria sua vida para sempre. E talvez, ela nunca mais conseguisse escapar de Nicholas Morial. O que Eva deveria fazer? Confiar em Nicholas, o homem que deveria tê-la matado? Fugir e tentar sobreviver sozinha? Comente sua opinião. O que você faria no lugar dela? A madrugada avançava silenciosa, cortada apenas pelo ronco grave do motor do carro que Nicholas dirigia a uma velocidade absurda. As luzes dos postes piscavam como pequenos clarões no vidro, refletindo no olhar assustado de Eva, que se agarrava ao banco como se sua vida dependesse disso. E, na verdade, dependia. Ela olhava para o homem ao seu lado, o assassino de aluguel que deveria tê-la matado naquela noite. Mas não matou. O que mais a aterrorizava não era o fato de ele ser perigoso. Era o fato de que, de algum jeito, ela confiava nele. Onde estamos indo? Sua voz saiu tensa, um reflexo da adrenalina ainda correndo em suas veias. Nicholas manteve os olhos na estrada, as mãos firmes no volante. Para um lugar seguro. Eva apertou os lábios.
E depois? Ele soltou um suspiro, como se estivesse sem paciência para perguntas, mas sua resposta veio, calma e direta. Depois, você vai me contar exatamente o que fez para estar com um preço pela sua cabeça. O coração de Eva deu um salto. Eu não fiz nada. Nicholas soltou uma risada baixa, sem humor. Então você quer me fazer acreditar que um dos homens mais poderosos do país simplesmente acordou e decidiu que queria ver você morta? Eva abriu a boca para responder, mas parou. O medo começou a se misturar com outra coisa, dúvida. Quem me quer morta? Nicholas a olhou de relance. Seu olhar era afiado como uma lâmina. Joaquim Salazar. O nome fez Eva prender a respiração. Ela já ouvirá esse nome antes. Salazar era um magnata do setor financeiro, dono de várias empresas de fachada que mascaravam negócios escusos. Seu nome era sussurrado nos cantos escuros da cidade, associado à corrupção, tráfico e assassinato. Mas eu nunca tive nada a ver com esse homem. Nicholas voltou a encarar a estrada, sua mandíbula travando. Então descubra. Porque, acredite, ele não vai parar até conseguir o que quer. Eva sentiu um calafrio correr por seu corpo. Ela não entendia. Como alguém como ela, uma mulher comum, estudante de literatura, sem segredos ou inimigos, podia estar na mira de um homem tão poderoso? Isso não fazia sentido. Mas antes que pudesse refletir mais, Nicholas girou o volante bruscamente, entrando numa estrada de terra afastada da cidade. O carro balançou no terreno irregular até finalmente parar diante de um galpão abandonado. Saia. Eva hesitou. O que é esse lugar? Nicholas abriu a porta do carro e saiu, sem responder. Quando ela percebeu que não tinha escolha, engoliu em seco e fez o mesmo. O ar noturno estava gelado, e um arrepio subiu por sua espinha ao ver a forma imponente de Nicholas se mover como uma sombra. Ele destrancou a porta de ferro e entrou no galpão, e Eva o seguiu, sentindo o coração martelar no peito. O interior era escuro, mas ele acendeu algumas luzes, revelando um espaço vazio, exceto por uma mesa, um sofá velho e algumas caixas empilhadas no canto. Esse é o seu lugar seguro? Ela cruzou os braços, tentando disfarçar o medo. Temporariamente. Nicholas pegou um telefone descartável e digitou um número. Ele deu alguns passos para longe dela, falando baixo, em francês. Eva franziu a testa, sem entender nada. Quando ele desligou, olhou para ela com uma expressão indecifrável. Você precisa descansar. Amanhã, vamos descobrir por que querem você morta. Ela soltou uma risada nervosa. E como exatamente vamos fazer isso? Nicholas deu um meio sorriso perigoso e sedutor. Eu tenho meus métodos. Eva sentiu seu estômago se revirar. Eu não confio em você. Ele se aproximou, reduzindo a distância entre eles. Sua presença era esmagadora. E deveria. O ar pareceu desaparecer entre os dois. A tensão era palpável. Eva não sabia o que era mais assustador, o perigo de estar ali, ou a atração crescente que começava a sentir por Nicholas. Ela não poderia querer um homem assim. Mas, de alguma forma, já era tarde demais. Eva não conseguia dormir. Estava deitada no sofá velho, coberta por uma jaqueta que Nicholas jogará para ela antes de desaparecer para algum lugar do galpão. O frio penetrava seus ossos, mas o pior era a inquietação dentro de sua mente. Ela estava sendo caçada. E seu único protetor era um assassino. Seu olhar vagou até o canto da sala, onde Nicholas estava sentado, limpando meticulosamente uma pistola prateada. Seu rosto era uma máscara de concentração. Eva deveria sentir medo. Mas, de algum jeito, ela sentia algo completamente diferente. Você não dorme? Sua voz saiu rouca. Ele ergueu os olhos, e mesmo na penumbra, eles brilharam intensamente. Eu não durmo perto de pessoas que não confio. Ela arqueou uma sobrancelha. Então estamos no mesmo time. Por um momento, Nicholas sorriu de verdade. Um sorriso curto, mas real.
Você não é o que eu esperava, Eva. Ela franziu a testa. O que isso significa? Ele girou a arma entre os dedos, pensativo. Normalmente, as pessoas que têm um alvo nas costas sabem o porquê. Mas você, não faz ideia. Ela mordeu o lábio, nervosa. Isso me assusta. Nicholas observou sua reação por um instante. Você deveria estar assustada. Um arrepio percorreu sua espinha. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um som alto quebrou o silêncio. Vidro quebrando. Nicholas reagiu instantaneamente, agarrando Eva pelo pulso e a puxando para trás de uma pilha de caixas. Fique abaixada. O coração dela disparou. O que está acontecendo? Ele sacou a arma e se posicionou atrás da proteção, atento. Descobriram onde estamos. Eva congelou. Mas como? Ele a encarou, sua expressão sombria. Alguém sabia que eu te poupei. Isso significa que querem terminar o trabalho. Um pânico frio subiu pelo peito de Eva. Nicholas, o que a gente faz? Ele verificou o pente da arma, travando a mandíbula. Eu mato quem vier atrás de você. Ela estremeceu com a intensidade em sua voz. Mas, antes que pudesse reagir, tiros ecoaram pelo galpão. Eva prendeu a respiração. Nicholas a olhou uma última vez, sua expressão tomada por algo selvagem. Você confia em mim agora? Eva não respondeu. Ela não tinha escolha. E naquele momento, soube que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. O som ensurdecedor dos tiros ainda ecoava nos ouvidos de Eva. Seu coração martelava contra as costelas enquanto Nicholas a mantinha pressionada contra a pilha de caixas, protegendo seu corpo com o próprio. O cheiro de pólvora já impregnava o ar, misturando-se ao medo crescente dentro dela. Eles estavam cercados. Quantos? Nicholas sussurrou, a voz baixa, mas firme. Eva mal conseguia respirar, quanto mais contar quantos inimigos estavam tentando matá-los. Mas Nicholas não esperava uma resposta. Ele espiou por cima das caixas, os olhos frios e calculistas analisando a situação. 3. Talvez 4. Ele pegou uma pequena faca presa ao coldre de sua perna e a deslizou na mão de Eva. Se alguém se aproximar, use isso. Eva regalou os olhos. O quê? Eu não sei usar isso. Ele segurou seu rosto entre os dedos, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Aprenda. Ou morra. Aquelas palavras eram um choque de realidade. Não era um jogo. Não era uma história de ação. Ela estava ali, presa no meio de algo que não compreendia totalmente, e sua vida dependia de Nicholas. Antes que pudesse protestar, ele se moveu. Rápido como uma sombra. Os tiros cessaram por um momento e Nicholas aproveitou a brecha. Ele avançou, um vulto negro, e o som de luta tomou o galpão. Eva ficou imóvel, o punhal apertado nas mãos trêmulas. O que ela estava fazendo ali? Como sua vida tinha virado isso? Foi quando sentiu um movimento atrás de si. Seu sangue gelou. Antes que pudesse reagir, mãos rudes a agarraram, puxando-a para longe da proteção. Achamos a garotinha. O pavor explodiu dentro dela. Eva se debateu com todas as forças, mas o homem era grande, forte. Ele tentou cobrir sua boca, mas ela fez a única coisa que pôde, usou a faca. O grito de dor foi brutal quando a lâmina se enterrou no braço do homem. Ele a soltou por um segundo e ela aproveitou para correr. Mas ele era mais rápido. Sua desgraçada. Eva sentiu o golpe antes de percebê-lo. O soco acertou seu rosto, lançando-a contra o chão áspero do galpão. A dor explodiu em sua cabeça, mas o medo era maior do que qualquer outra coisa. Foi então que um tiro ressoou. O homem caiu ao seu lado, sangue jorrando de seu peito. Eva mal teve tempo de entender o que acontecia antes de Nicholas puxá-la para cima. Você está bem? Ela piscou algumas vezes, ainda em choque. Eu.
Nicholas segurou seu rosto, examinando o corte em seu lábio. Algo escuro passou por seu olhar. Ele te machucou. Eva sentiu um arrepio subir por sua espinha. Não pelo medo, mas pela fúria no olhar de Nicholas. Um olhar que dizia que ele mataria qualquer um que encostasse nela de novo. Temos que sair daqui agora. Ele a puxou pela mão, correndo entre os corpos caídos. Eva mal conseguia acompanhar seu ritmo, os pulmões queimando, o coração em disparada. Quando finalmente chegaram ao carro, Nicholas jogou a porta para o lado e praticamente empurrou Eva para dentro. Ele entrou logo em seguida, ligando o motor e acelerando sem hesitação. O silêncio era tenso. Eva levou as mãos ao rosto, tentando recuperar o fôlego. Que porra foi essa? Nicholas manteve os olhos na estrada, os dedos apertados no volante. Eles não eram os únicos. Vão continuar vindo. Eva olhou para ele, aterrorizada. Então o que a gente faz? Ele finalmente olhou para ela. Nós vamos resolver isso. Mas primeiro, eu preciso saber por que querem você morta. Eva balançou a cabeça, a confusão se misturando ao medo. Eu não sei. Eu juro, Nicholas, eu não tenho nada a ver com Salazar. Ele observou sua expressão por um longo momento. Então precisamos descobrir o que você tem que ele quer. Eva sentiu o desespero crescer dentro dela. E se não for nada? E se eu for só um erro? Nicholas apertou os lábios, pensativo. Pessoas como Salazar não cometem erros. Eva se recostou no banco, o peito subindo e descendo rapidamente. Ela queria que isso fosse um pesadelo. Mas era real. E o pior de tudo? O único homem que poderia salvá-la era um assassino. E ela estava começando a confiar nele. Depois de dirigir por horas, Nicholas finalmente parou em um hotel discreto, afastado da cidade. Desça. Eva hesitou. A gente não devia estar indo para outro lugar. Estamos sem opções. Eles vão nos encontrar de novo. Precisamos de um tempo. Ela assentiu lentamente e saiu do carro. O cansaço finalmente pesava sobre seus ombros. Dentro do quarto, Nicholas trancou a porta e conferiu a arma antes de colocá-la sobre a mesa. Eva se sentou na cama, tentando entender como sua vida havia virado esse caos. Você está com fome? Nicholas perguntou, surpreendentemente gentil. Ela riu, sem humor. Eu deveria estar, mas minha cabeça está uma bagunça. Ele a observou por um instante antes de se aproximar. Sentou-se ao lado dela na cama, a proximidade entre os dois fazendo seu coração acelerar. Você foi bem hoje. Eva arqueou uma sobrancelha. Eu quase morri. Ele sorriu, e algo quente se espalhou dentro dela. Mas não morreu. A forma como ele disse isso, como se fosse óbvio, como se tivesse certeza de que ela sempre ficaria bem ao lado dele, fez algo dentro dela tremer. O olhar dele desceu para seu lábio machucado. Antes que ela percebesse, ele ergueu a mão e passou o polegar ali, suavemente. Isso vai deixar marca. O toque dele era firme, mas delicado. Eva sentiu a respiração falhar. Você se importa? Sua voz saiu baixa. Ele olhou diretamente para ela. Sim. O silêncio se estendeu entre eles. A tensão era palpável. Nicholas levantou a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, o olhar intenso. Você deveria dormir. Eva engoliu em seco. E você? Ele sorriu de lado. Eu nunca durmo. O coração dela deu um salto. Por algum motivo, ela não queria dormir também. Mas antes que pudesse entender o que sentia, Nicholas se levantou, pegou a arma e sentou-se na poltrona, pronto para vigiar a noite. Eva deitou-se, mas seus olhos permaneceram nele. Ela não sabia como, mas no meio de todo esse caos, começava a se sentir segura ao lado de um assassino. E esse, talvez, fosse o maior perigo de todos. O silêncio do quarto era denso, carregado de algo que Eva não conseguia nomear. Ela estava deitada na cama,
mas não conseguia fechar os olhos. Seu corpo estava exausto, mas sua mente fervilhava. O perigo ainda rondava, e, mais do que isso, Nicolas Morial estava ali, a poucos metros de distância. Sentado na poltrona, com uma arma repousando sobre a perna, ele mantinha os olhos fixos na porta, vigilante. A postura rígida e controlada mostrava que ele estava pronto para agir a qualquer momento, mas havia algo mais em sua expressão. Um peso invisível, algo que ele não deixava transparecer por completo. Eva virou-se na cama, observando-o. Quem era aquele homem, de verdade? Ele era um assassino, sim. Um homem treinado para matar, que a princípio foi contratado para acabar com a sua vida. Mas agora, ele estava ali, protegendo-a. Por quê? Você não precisa me vigiar a noite toda. Sua voz quebrou o silêncio do quarto. Nicholas desviou o olhar da porta e pousou os olhos cinzentos sobre ela. Preciso, sim. Você não dorme? Nunca. Ele deu um pequeno sorriso, mas não era um sorriso de humor. Já dormi o suficiente na vida. Eva sentiu um arrepio subir por sua espinha. O que ele queria dizer com isso? Por um momento, nenhum dos dois disse nada. A luz fraca da luminária deixava sombras suaves no rosto dele, tornando sua expressão ainda mais intensa. Ele era perigoso, letal, mas algo dentro dela já não conseguia temê-lo da mesma forma. Como alguém vira um assassino? Eva perguntou baixinho. Nicholas ergueu uma sobrancelha. Você realmente quer saber? Ela hesitou. Sim. Ele suspirou e apoiou os cotovelos nos joelhos. A vida faz escolhas pela gente, Eva. Algumas pessoas nascem para serem protegidas. Outras, para proteger. Eu fui ensinado desde cedo que o único jeito de sobreviver era aprendendo a matar. Os olhos dela ficaram presos nos dele. Mas você não me matou. Um silêncio pesado pairou no ar. Ele a observou por um longo momento, depois desviou o olhar. Ainda não decidi se isso foi um erro. O coração de Eva acelerou. Ela sabia que Nicholas era um homem de poucas palavras. Mas, naquela frase, ela ouviu muito mais do que ele havia dito. Ele não a matou porque não quis. E agora, ele estava lutando contra isso. A madrugada avançava, mas o sono não vinha para nenhum dos dois. Nicholas permanecia imóvel, mas Eva sentia seu corpo cada vez mais inquieto. Você não precisa se sentir responsável por mim. Eva murmurou, sentando-se na cama. Nicholas franziu a testa. O que quer dizer com isso? Eu não sei. Só que não sou seu problema. Você poderia ter me deixado morrer. Poderia ter seguido sua missão. Mas agora está aqui. Cuidando de mim. Isso não faz sentido. Ele se levantou lentamente da poltrona e caminhou até ela. Eva sentiu o ar entre eles se tornar eletrizante. Faz menos sentido ainda o quanto você mexe comigo. O coração dela disparou. Ela abriu a boca para responder, mas Nicholas ergueu uma das mãos e tocou seu rosto com delicadeza. Você é um problema, Eva. Um problema que eu não quero resolver. E então, aconteceu. Ele a puxou para si, os lábios tomando os dela com uma intensidade devastadora. Era um beijo proibido, um beijo que não deveria acontecer. Mas nenhum dos dois conseguiu resistir. O toque dele era exigente, faminto, como se quisesse gravá-la em sua pele. Eva se agarrou a ele, sentindo o gosto do perigo e do desejo misturados em uma única explosão de sensações. As mãos de Nicholas seguravam sua cintura firme, puxando-a para ainda mais perto. O beijo se aprofundava, e Eva sentia o calor se espalhar por todo seu corpo. Quando ele finalmente afastou os lábios dos dela, os dois estavam ofegantes. Isso não devia ter acontecido. Nicholas murmurou, mas sua voz estava rouca, carregada de desejo. Eva tocou os próprios lábios, ainda sentindo o calor do beijo. Mas aconteceu. Ele a encarou, e, pela primeira vez, pareceu hesitante. Isso vai complicar as coisas. Já está complicado.
O silêncio entre eles era avassalador. Havia algo novo no olhar de Nicholas. Algo que ele parecia tentar esconder. Ele se afastou um passo, os punhos cerrados. Durma, Eva. Amanhã descobrimos o que fazer. Mas como ela poderia dormir, depois daquilo? Na manhã seguinte, Nicholas não estava no quarto. Eva se levantou num pulo, o coração disparado. Será que ele tinha ido embora? Será que havia decidido que não valia a pena protegê-la? Mas, antes que sua mente pudesse enlouquecer, a porta se abriu. Nicholas entrou, com uma expressão séria. Precisamos ir. O que aconteceu? Ele jogou um jornal sobre a cama. Eva olhou para a manchete e seu sangue gelou. Eva Mendes procurada por envolvimento com organização criminosa. Isso é mentira. Ela arregalou os olhos, olhando para Nicholas. Salazar quer que você pareça culpada. Quer que o mundo inteiro acredite que você é perigosa. Isso significa que agora não são só os assassinos dele atrás de você, mas também a polícia. Eva sentiu o pânico crescer dentro dela. O que a gente faz? Nicholas respirou fundo. Nós vamos fugir. Mas antes, preciso de respostas. Ele a encarou com intensidade. Por que Salazar quer você morta? Eva balançou a cabeça. Eu já disse, eu não sei. Nicholas permaneceu em silêncio por um instante, então pegou um pequeno pendrive do bolso e jogou para ela. Então por que isso estava no seu apartamento? Eva olhou para o objeto e sentiu o coração parar por um segundo. O que é isso? Informações sobre Salazar. Contas, transações ilegais, nomes de pessoas influentes envolvidas no tráfico de armas. Eva engoliu em seco. Isso estava comigo? Sim. O que significa que, se você não sabe do que se trata, alguém deixou isso para você. E essa pessoa provavelmente está morta agora. O pavor tomou conta de Eva. Então, o que isso significa? Nicholas a encarou, o olhar mais sério do que nunca. Significa que você é a chave para destruir Salazar. Eva sentiu as pernas fraquejarem. Tudo estava começando a fazer sentido. E, ao mesmo tempo, nada fazia. Vamos fugir. Nicholas disse, sua voz firme. Eva observou, sua mente girando. Ela deveria estar apavorada. E estava. Mas havia algo mais. Algo que crescia dentro dela toda vez que olhava para Nicholas. Ela confiava nele. Mesmo sabendo quem ele era. Mesmo sabendo o que ele já fez. Ela respirou fundo. Para onde vamos? Nicholas deu um pequeno sorriso, o primeiro genuíno que ela viu nele. Para onde ninguém possa nos encontrar. Eva olhou nos olhos dele e soube que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. O rugido do motor preencheu a estrada deserta enquanto Nicholas dirigia em alta velocidade. O vento cortava a noite escura, e Eva, sentada ao lado dele, mal conseguia processar os últimos acontecimentos. Ela estava sendo caçada por um dos homens mais perigosos do país. E a única pessoa que poderia protegê-la era um assassino profissional que, até poucos dias atrás, estava encarregado de matá-la. A ironia da situação quase a fez rir. Mas não havia nada de engraçado. Eva apertou os dedos sobre o tecido do vestido, tentando controlar o tremor em suas mãos. Desde que viram aquela manchete no jornal, tudo mudou. Ela agora era uma fugitiva, e Nicholas, seu único escudo contra o perigo iminente. O silêncio entre eles era carregado de tensão. Nicholas mantinha os olhos fixos na estrada, sua mandíbula travada. As luzes dos postes piscavam, iluminando seus traços duros e intensos. Para onde estamos indo? Eva perguntou, tentando controlar a ansiedade. Para um lugar seguro. A resposta curta e seca não a surpreendeu. Mas Eva já começava a aprender a ler nas entrelinhas de Nicholas Morial. Ele não gostava de falar mais do que o necessário. E, se estava sendo evasivo, era porque não queria que ela se preocupasse.
Mas como não se preocupar? Ela estava sendo caçada. E a única coisa entre ela e a morte era o homem que, no início, deveria ter sido seu carrasco. O pensamento fez algo quente se espalhar por seu peito. Porque, mesmo com todo o perigo à sua volta, ela confiava nele. A viagem durou horas. Quando finalmente chegaram ao destino, Eva sentiu o coração acelerar. Era uma cabana afastada, no meio de um bosque escuro. O tipo de lugar onde ninguém jamais pensaria em procurá-los. Perfeito para se esconder. Mas também perfeito para outras coisas. Nicholas desligou o carro e desceu sem dizer uma palavra. Eva o seguiu, abraçando o próprio corpo quando uma rajada de vento gelado atravessou sua pele. Ele destrancou a porta e entrou primeiro, verificando cada canto antes de fazer um gesto para que ela o acompanhasse. O interior da cabana era simples. Rústico. Apenas um sofá, uma mesa e uma cama. Eva sentiu o calor subir pelo rosto. Acho que vamos ter que dividir a cama. Ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Nicholas tirou o casaco e jogou sobre o sofá. Você dorme na cama. Eu fico no sofá. Eva franziu a testa. Não precisa. Eu posso ficar no sofá. Ele se virou, e o olhar que lançou a fez prender a respiração. Eva, entre nós dois, quem tem mais chances de dormir tranquilamente em qualquer superfície? A resposta estava clara. Ele já dormira no chão de prisões. No concreto de galpões abandonados. Em carros em movimento. Ela não insistiu. Mas, por alguma razão, o fato de estarem ali, sozinhos, fez com que sua pele se arrepiava de um jeito diferente. Porque agora não havia nada entre eles. Nenhuma cidade cheia de gente. Nenhuma missão para completarem. Nenhum perigo imediato. Apenas eles dois. E a tensão que crescia no ar a cada segundo. A noite caiu, e Eva tentou dormir. Mas foi impossível. Ela se remexia nos lençóis, o cheiro de Nicholas impregnado no tecido, no ambiente, nela. Do outro lado da cabana, Nicholas permanecia imóvel no sofá. Mas Eva sabia que ele também não dormia. Ela o sentia acordado. Sentia sua presença preencher o espaço. E, quando rolou na cama e olhou para o sofá, seus olhos se encontraram. O ar ficou denso. A escuridão parecia torná-lo ainda mais intenso, como uma sombra de mistério e desejo. Eva prendeu a respiração quando ele se sentou. Você não consegue dormir. Não era uma pergunta. Ela também se sentou, abraçando os joelhos. Você também não. Nicholas suspirou e passou a mão pelos cabelos. Tem muita coisa acontecendo. Ela sentiu, mas sabia que não era só isso. Havia algo mais. Algo que estava ali desde o momento em que ele a beijou naquela noite. Algo que só crescia. E, dessa vez, nenhum dos dois tinha mais para onde fugir. Nicholas, a voz dela saiu baixa, trêmula. Ele a olhou, e Eva soube naquele instante que tudo mudaria. Porque não havia mais barreiras. Nicholas se levantou devagar e caminhou até a cama. Eva sentiu o coração martelar. Ele parou ao lado dela, seus olhos cinzentos cravados nos dela. Diga para eu ir embora. Sua voz era rouca, carregada de uma intensidade perigosa. Eva não disse nada. Não porque não conseguia. Mas porque não queria. E, então, foi ela quem ergueu a mão e tocou seu rosto. Nicholas fechou os olhos por um instante, inclinando-se instintivamente ao toque. E quando os abriu novamente, não havia mais volta. Eva. Ela não esperou. Ergueu-se um pouco mais e tocou os lábios nos dele. E tudo explodiu. O beijo foi diferente de antes. Dessa vez, não havia hesitação. Não havia culpa. Não havia medo. Havia apenas desejo. Nicholas segurou seu rosto com as duas mãos, aprofundando o beijo, fazendo Eva arfar contra seus lábios. O mundo desapareceu.
Não havia mais fuga. Não havia mais perigo. Havia apenas os dois. Nicholas a deitou com cuidado, seus lábios percorrendo seu pescoço, seus dedos traçando linhas invisíveis por sua pele. O desejo misturado ao sentimento crescente de algo que nenhum dos dois ousava nomear. E, naquela noite, Eva soube. Ela era dele. E ele, já era dela. O sol começou a nascer, mas Eva mal percebeu. O calor do corpo de Nicholas ainda estava nela, e seu peito ainda subia e descia devagar, tentando se recuperar de tudo o que aconteceu. Mas ela sabia. Nada entre eles nunca mais seria igual. E, quando Nicholas se virou e a puxou contra si, segurando-a como se nunca quisesse soltá-la, Eva soube que ele sentia o mesmo. O sol filtrava pelas cortinas da pequena cabana, iluminando os lençóis desalinhados e a respiração tranquila de Eva, que ainda descansava nos braços de Nicholas. O corpo dela se encaixava perfeitamente ao dele, a cabeça repousando sobre seu peito, enquanto a ponta dos dedos dele deslizava suavemente por seus cabelos. Nicholas nunca havia dormido tão profundamente em anos. Mas não era o cansaço físico que o afetava, era ela. Eva era diferente de tudo o que ele conhecia. Pura, intensa, ingênua e, ao mesmo tempo, forte. Ele não deveria estar ali. Mas não conseguia ir embora. Ao contrário de tudo o que aprendeu na vida, ele queria ficar. E esse pensamento o aterrorizava. Eva despertou lentamente, sentindo o calor do corpo masculino ao seu lado. Quando abriu os olhos e encontrou Nicholas observando-a com aquele olhar carregado de sombras e desejo, o coração dela acelerou. Bom dia. A voz dela soou rouca, ainda embriagada pela noite anterior. Nicholas deslizou os dedos pelo rosto dela. Bom dia, pequena. Os olhos cinzentos dele tinham algo diferente naquela manhã. Um toque de carinho que Eva nunca havia visto antes. Mas antes que pudesse saborear aquele momento, o celular dele vibrou na mesa de cabeceira. O olhar de Nicholas se transformou. Em segundos, a ternura desapareceu, substituída por alerta. Ele pegou o telefone e se levantou, os músculos tensionados. Eva sentou-se devagar, observando enquanto ele atendia a ligação. O que foi? A voz dele era firme, fria. A resposta do outro lado da linha fez os olhos de Nicholas se estreitarem. Eles encontraram nosso rastro. Eva sentiu o estômago despencar. O que isso significa? Nicholas desligou o telefone e olhou para ela. Significa que precisamos sair daqui. Agora. O carro cortava a estrada de terra enquanto Nicholas dirigia com precisão mortal. Eva estava ao lado dele, o coração disparado, tentando entender o que estava acontecendo. Como eles nos acharam? Ela perguntou. Não sei. A resposta curta mostrava que ele estava concentrado, seus olhos sempre escaneando os retrovisores. O perigo estava mais próximo do que nunca. Eva sentiu um calafrio. Se Nicholas não estivesse ali, ela estaria morta. A ideia fez algo explodir dentro dela. Nicholas. Ele virou o rosto apenas por um segundo, mas naquele olhar, ela viu tudo. Ele estava pronto para matar por ela. Ou morrer por ela. E essa era a prova definitiva de que ele já havia tomado sua decisão. A fuga os levou até uma casa isolada, no alto de um penhasco, cercada por árvores densas. Era um local seguro, pelo menos por enquanto. Quando Nicholas trancou a porta atrás de si, Eva finalmente sentiu que podia respirar. Mas não era só isso. Ela estava segura. Com ele. Nicholas passou as mãos pelos cabelos, tentando recuperar o fôlego. Mas Eva não conseguia mais ignorar o que sentia. Sem hesitar, ela caminhou até ele e tocou seu rosto. Obrigada por me salvar. Os olhos dele brilharam com algo profundo. Você não precisa me agradecer. Preciso sim. Porque eu sei que não foi fácil para você. Os dedos dela deslizaram pela barba dele, e Nicholas fechou os olhos, como se estivesse se rendendo. Quando abriu novamente, seu olhar queimava.
Ele segurou a nuca dela e puxou para um beijo intenso, desesperado. Dessa vez, não havia controle. Não havia tempo. Só havia eles. Eva sentiu o corpo ser pressionado contra a parede enquanto as mãos dele exploravam cada pedaço seu. Mas, então, ele parou. O peito de Nicholas subia e descia, a respiração pesada. Os olhos dele tinham um brilho de luta interna. Você me enlouquece, Eva. Ela sorriu suavemente. Então pare de lutar contra isso. Nicholas soltou uma risada baixa, amarga. Eu sou um assassino. Eu sou o tipo de homem de quem você deveria fugir. Eva o encarou com firmeza. Se fosse verdade, você já teria me matado naquela primeira noite. O silêncio entre eles foi denso. Então, Nicholas segurou seu rosto com ambas as mãos e murmurou contra seus lábios. Eu nunca conseguiria te machucar. Nunca. E, naquele instante, ele finalmente aceitou que estava completamente perdido por ela. Horas depois, Eva estava deitada na cama, o corpo relaxado contra o peito de Nicholas. Os dedos dele deslizavam distraidamente pelos fios de cabelo dela. Até que ele quebrou o silêncio. Eu nunca quis nada na minha vida. Até agora. Eva ergueu o rosto e encontrou os olhos dele. O que você quer? A voz de Nicholas era um sussurro rouco quando respondeu. Você. E foi naquele momento que Eva percebeu que não havia mais volta. Eles pertenciam um ao outro. Para sempre. O amanhecer trouxe consigo um silêncio pesado. O refúgio isolado onde Eva e Nicholas estavam parecia um mundo à parte, uma bolha onde o perigo ainda não os havia alcançado. Mas no fundo, ambos sabiam que aquilo não duraria para sempre. Eva despertou sentindo o calor do corpo dele ao lado do seu. Desde que haviam fugido juntos, desde que haviam se entregado um ao outro sem reservas, Nicholas não a deixava mais sozinha. Ele era a muralha entre ela e o mundo lá fora. Mas por quanto tempo? Quando abriu os olhos, encontrou-o sentado na beirada da cama, vestindo apenas a calça jeans escura. Os músculos largos das costas estavam tensos, como se carregassem um peso invisível. Ela deslizou a mão pela pele quente dele, e Nicholas virou o rosto para olhá-la. Não consegue dormir? A voz dela saiu suave. Ele soltou um suspiro, deslizando os dedos pelo próprio cabelo. Não posso me dar esse luxo. Eva sentou-se, abraçando os joelhos. Você acha que ainda estamos em perigo? Os olhos cinzentos dele encontraram os dela. Eu sei que estamos. O peso daquelas palavras fez seu estômago despencar. Mas antes que pudesse dizer algo, Nicholas tocou o rosto dela com carinho incomum. Mas eu não vou deixar que nada aconteça com você. Nunca. Era a promessa de um homem que já havia decidido sua luta. Ele estava pronto para morrer por ela. Mas e se ela não estivesse pronta para vê-lo morrer? Horas depois, Nicholas se afastou para resolver um assunto pelo telefone. Eva aproveitou o tempo para explorar um pouco mais aquele refúgio. Foi quando encontrou algo que fez seu sangue gelar. Um dossiê. Uma pasta preta, desgastada pelo tempo, jogada sobre a mesa. Dentro, haviam fotos suas. Muitas. Cada detalhe da sua vida documentado com precisão assustadora. Seus horários. Seus trajetos. Sua rotina. Ela virou as páginas com as mãos trêmulas até encontrar algo que a fez perder o ar. Uma foto dela, tirada semanas antes de conhecê-lo. Ele a observava muito antes de entrar em sua vida. O coração dela batia forte quando Nicholas apareceu na porta. O olhar de Eva encontrou o dele. Você já me conhecia antes daquela noite? O silêncio de Nicholas respondeu por ele. Eva sentiu uma onda de náusea. Era você, não era? O homem que foi enviado para me matar? O maxilar dele ficou tenso. Sim. As pernas dela fraquejaram. Então tudo foi uma mentira? Não. A voz dele soou baixa, mas carregada de um peso que ela nunca havia ouvido antes.
Você foi a única verdade que já existiu para mim. Mas como acreditar? Como confiar nele agora? Eva sentiu as lágrimas subirem. E se eu nunca tivesse olhado nos seus olhos naquela noite? Você teria me matado? Nicholas fechou os olhos, como se não quisesse encarar aquela pergunta. Mas, quando os abriu novamente, havia algo quebrado dentro dele. Sim. Eva engoliu um soluço, se afastando um passo. Eu não sei se posso confiar em você. O olhar de Nicholas escureceu. Então não confie. Apenas me deixe protegê-la. Mas como confiar em um homem que um dia segurou uma arma apontada para ela? A decisão de Eva. Aquela noite foi a pior de todas. Nicholas ficou distante, silencioso. Eva não conseguia dormir. Não conseguia sequer pensar com clareza. Tudo o que sentia era uma angústia sufocante. Mas em algum momento da madrugada, algo mudou. O som de pneus na estrada cortou o silêncio do refúgio. Alguém os havia encontrado. Eva congelou. O olhar de Nicholas se transformou imediatamente. Em um piscar de olhos, ele pegou a arma e caminhou até a porta. Fique aqui. Mas Eva não queria mais ficar para trás. Nicholas, o que está acontecendo? Ele olhou para ela e, naquele instante, ela viu nos olhos dele algo que nunca havia visto antes. Medo. Se eu não voltar, corra. Mas Eva não queria correr. Ela não podia. Era por isso que, no instante seguinte, antes que ele pudesse sair, ela segurou seu rosto e o beijou. Foi um beijo desesperado, um beijo que implorava para que ele voltasse para ela. Nicholas segurou seu rosto com força, devorando aquele beijo como se fosse o último. E talvez fosse. O tempo parecia ter desacelerado quando Nicholas atravessou a porta. O homem que estava do lado de fora apontava uma arma para ele. Então é verdade. O maior assassino de aluguel do país perdeu a cabeça por uma mulher. Nicholas não respondeu. Ele apenas fixou o olhar no homem à sua frente. Eu não preciso de explicações. Nicholas disse friamente. Só preciso que você decida se quer morrer agora ou depois. O homem sorriu. Vamos descobrir. O tiro ecoou no ar. Eva gritou dentro da casa. Mas quando abriu os olhos, viu Nicholas ainda de pé. E o outro homem caído. Morto. Nicholas segurava a arma firme, o peito subindo e descendo. Acabou. Ele murmurou. Mas Eva não se importava com o homem morto no chão. Ela correu até Nicholas e o abraçou com força. E ele a segurou como se sua vida dependesse daquilo. Porque dependia. Naquela mesma noite, Nicholas pegou um carro e os levou para longe dali. Horas depois, parou em frente a um lugar seguro, um lugar onde poderiam recomeçar. Eva olhou para ele. Para onde vamos agora? Nicholas segurou a mão dela. Para onde você quiser. Ela o olhou nos olhos. E então percebeu que nunca havia tido uma escolha na vida. Ela nasceu para ser dele. E ele nasceu para ser dela. Então, segurou a mão dele com força. Então me leve para casa. O sorriso de Nicholas foi algo raro, algo que nunca havia sido visto antes. Mas, quando ele a beijou, Eva soube que estava segura. E que estava onde sempre deveria estar. Nos braços do homem que um dia foi enviado para matá-la. Mas que acabou se apaixonando por ela. O sol nascia timidamente no horizonte quando Nicholas estacionou o carro na estrada de terra. O motor silenciou, mas o coração de Eva batia como um tambor dentro do peito. Ela sabia que aquela viagem os levaria ao desfecho de tudo. Não havia mais para onde fugir. Não havia mais tempo para hesitação. Ela olhou para Nicholas, que mantinha as mãos firmes no volante, os olhos cinzentos fixos na estrada à frente. Ele parecia calmo, mas Eva sabia que aquilo era apenas a máscara que ele usava para esconder o caos dentro de si. Tem certeza de que quer fazer isso? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Nicholas virou o rosto para ela. Se eu não fizer,
nunca teremos paz. Eva sentiu um aperto no peito. Sabia que ele estava certo, mas ainda assim, o medo corroía suas entranhas. E se algo der errado? Nicholas segurou a mão dela, o toque quente, firme, protetor. Eu prometi que nunca deixaria nada acontecer com você. E eu nunca quebro minhas promessas. Ela segurou o olhar dele por alguns segundos antes de assentir. Então vamos acabar com isso. A mansão ficava isolada, cercada por muros altos e seguranças armados. Ali dentro estava o homem responsável por colocar Eva na mira da morte. O homem que contratou Nicholas para matá-la. Nicholas desligou o carro e desceu, abrindo a porta para Eva. Você vai ficar aqui. Não. Ela protestou de imediato. Eu não sou mais a mesma mulher assustada que você conheceu. Eu quero estar ao seu lado. Ele passou a língua pelos lábios, irritado. Não posso me preocupar com você lá dentro, Eva. Eu preciso da sua segurança. Eu sou sua segurança, Nicholas. A resposta dela fez algo nele vacilar. Por um breve segundo, o assassino treinado, o homem letal e calculista, desapareceu. No lugar, havia apenas Nicholas. Tudo bem. Mas fique perto de mim. O salão da mansão era imenso, com tetos altos e janelas enormes que deixavam a luz da manhã entrar de forma quase irônica. No centro do cômodo, um homem de terno caro os esperava. Eduardo Villani. O empresário, milionário e corrupto, que por muito tempo acreditou que poderia comprar qualquer coisa. Até a morte de uma mulher inocente. Nicholas segurou Eva pela mão ao se aproximar. Ora, então você não a matou, afinal. Eduardo sorriu, mas não havia humor em seu tom. Não. E agora eu vou garantir que você nunca mais tente nada contra ela. Eduardo cruzou os braços, avaliando Nicholas com interesse. Sabe o que me fascina, Morial? Você sempre foi um homem sem fraquezas. Sem vínculos. Sem emoções. Agora veja só você, apegado a uma mulher como um maldito romântico. Acredite, Eduardo, eu nunca fui mais letal do que sou agora. O milionário soltou uma risada baixa. Você realmente acha que pode me matar e sair daqui vivo? Eu tenho seguranças em todos os lugares. Você pode ser bom, mas não é invencível. Nicholas apertou a mão de Eva com força. Você tem razão. Mas eu não preciso te matar. Só preciso garantir que nunca mais toque em Eva. Ele jogou um pendrive sobre a mesa de mogno. Eduardo franziu o senho. O que é isso? Provas. Contra você. Dossiês, transações, testemunhos. Se algo acontecer comigo ou com Eva, tudo será entregue para a polícia e a imprensa. O rosto de Eduardo perdeu a cor. Você está blefando. Nicholas sorriu de lado. Tente me desafiar e descubra. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo olhou para Eva, os olhos analisando cada detalhe dela, como se ainda tentasse entender por que aquela mulher insignificante havia feito seu melhor assassino se voltar contra ele. Então, ele riu. Interessante. Nunca imaginei que o grande Nicholas Morial fosse se render a uma mulher. Nicholas segurou o olhar dele por alguns segundos. Nem eu. E então, pegou Eva pela mão e a puxou para fora dali. Dessa vez, Eduardo não tentou impedi-los. Horas depois, Nicholas e Eva estavam de volta à estrada, o vento batendo contra o carro enquanto ele dirigia sem destino. Pela primeira vez em muito tempo, Eva sentia-se leve. Livre. Nicholas estava mais silencioso do que o normal. Eva virou-se para ele. Em que está pensando? Ele apertou o volante com mais força. Eu nunca pensei que teria um futuro. Nunca pensei que viveria para algo além da minha próxima missão. Eva sorriu suavemente. E agora? O que você quer viver? Ele soltou o ar lentamente e virou o rosto para ela. Eu quero viver com você. O coração de Eva pulou no peito. Isso significa que você quer um futuro comigo?
Nicholas sorriu de lado. Isso significa que você está disposta a passar o resto da vida ao lado de um assassino de aluguel? Eva segurou o rosto dele e o beijou. Você não é apenas um assassino. Você é o homem que salvou minha vida. Nicholas aprofundou o beijo, os dedos se entrelaçando nos cabelos dela. Então acho que está na hora de te fazer uma pergunta importante. Ele diminuiu a velocidade do carro, estacionando perto de uma praia deserta. Então, pegou algo do bolso. Eva regalou os olhos ao ver um anel. Nicholas. Ele segurou a mão dela, seus olhos cinzentos mais intensos do que nunca. Eu nunca fui bom em palavras. Mas eu sei que não quero mais viver sem você. Você quer casar comigo, Eva? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela riu baixinho, surpresa, emocionada, apaixonada. Sim. 1000 vezes sim. Nicholas deslizou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo intenso. Naquele momento, Eva sabia que tudo havia valido a pena. A dor. O medo. A luta. Porque no final, ela encontrou o que jamais imaginou encontrar. Um amor que nasceu da morte. E um homem que foi enviado para matá-la, mas acabou se tornando o amor da sua vida.